Boa noite a todos, muito bem-vindos a mais um módulo do nosso Instituto de Psicanálise Impulso EAD. Uma alegria estarmos juntos, para aprendermos juntos um pouco mais. Hoje nós vamos trabalhar sobre a estruturação do psiquismo de Carl Gustav Jung, sobre a estrutura do aparelho psíquico de Jung e mostrar, algumas diferenças entre esse aparelho psíquico freudiano e o aparelho psíquico de Carl Jung. Semana passada, nós abordamos sobre Jung, sobre vida e obra. Hoje, nós vamos trabalhar um pouco mais focado na estrutura da psique. Nós veremos uma introdução novamente, alguns pontos que nós já vimos semana passada, para linkar, com a chegada, então, desse ponto mais específico hoje, que é a estrutura da psique segundo Carl Gustav Jung, tá bom? Vamos lá então. Vamos lembrar um pouco da história para ficar bem sedimentada para a gente, Carl Gustav Jung é o pai da psicologia analítica. Ele nasceu em Kessel, Suíça, no dia 26 de julho de 1875. A família de Jung era uma família religiosa. Seu pai, ele era um pastor da igreja luterana. Seu pai, Johann Paul Achilles Jung. A sua mãe, Emily Pressweck Jung, ou algo parecido com isso, Uma típica dona de casa, também era conhecida como uma mulher infeliz e instável, onde passou um momento de sua vida internada em um hospital psiquiátrico. Provavelmente, por ter convivido com as crises da mãe, Jung ele se interessou pela medicina, particularmente pela psiquiatria. Mas desde cedo, Jung ele era um profundo estudioso de literaturas e filosóficas e de mitologia. Tudo isso agregaria no futuro, as teorias junguianas. Boa noite, Cristiana, seja bem-vinda. Ele estudou medicina na Universidade de Basileia, na Suíça, e estagiou na clínica psiquiátrica Busgosli, localizada em Zurique. Foi lá onde ele, então, colocou em prática as suas teorias. Interessante que ele trabalhou muito com psicóticos, Algo que é diferente de Freud. Freud trabalhou muito com neuróticos, Ele também trabalhava no Hospital Geral de Viena, na parte da psiquiatria, mas o que eclodiu a psicanálise, nós sabemos, foi as histéricas, Então, Freud ele focava mais na neurose e Jung ele tinha uma curiosidade, pela estrutura psicótica, por questões até da sua proposta do inconsciente impessoal ou inconsciente coletivo. E Jung, ele já tinha um fascínio pela metafísica. Ele se interessava muito, por questões transcendentais, míticas, visões, alquimia. Tudo isso fascinava Jung, o que ele tentou agregar às suas teorias. Para você ter uma ideia, a sua tese de doutorado foi sobre o comportamento de uma médium, que era uma prima sua, Helene Presswerk, o tema era sobre a psicologia e a psicopatologia dos assim chamados fenômenos ocultos. Foi em 1902. Era uma garota de 15 anos que atuava em sessões espíritas. Uma parte da família dele era envolvida nisso e ele aprofundou nesse tema dessa religião. Ele deixou a Basileia em 1900, ele tinha 25 anos de idade, para trabalhar como assistente do psiquiatra Eugene Bleuler, que criou o conceito de esquizofrenia. É um nome muito conhecido na área da psiquiatria, no Hospital de Burslowsli de Doenças Mentais de Zurique. A fonte é de Rafael Levenstein, a nossa pesquisa. A reputação de Jung foi crescendo principalmente pelo seu teste de diagnóstico psiquiátrico de associação de palavras que ele criou. E em 1905, ele foi convidado para ocupar a cátedra de professor de psiquiatria da Universidade de Zurique. Perceba que há uma similaridade, nesse diagnóstico psiquiátrico de associação de palavras com a associação livre, a qual Freud ele vai abandonando a hipnose e se voltando para ela. Perceba que há uma similaridade, na busca do inconsciente pelo mesmo método, pelo menos próximo,
que Freud usava. Em 1903, Jung casou com Emma Rauschbeck, filha mais velha de um rico e próspero industrial do leste da Suíça, Johannes Rauschbeck-Schwenk, ou algo parecido com isso, viu, gente? A família era dona de uma marca de relógio de luxo. Era uma família próspera. E após a morte do sogro, né, o sogro de Jung, as filhas e genros assumiram a indústria da família, o que garantiu para todos uma vida bem acomodada financeiramente. Você vai lembrar que, ao contrário de Freud, que enfrentou muitas dificuldades financeiras na sua vida, até Breuer, né, o ajudava vez por outra, né, Jung, ele já tinha uma certa tranquilidade, né, pela herança, né, que a sua esposa ela teve, e ele foi sócio dessa marca de relógio até a morte. E Jung e Emma tiveram 5 filhos, né? Agathe Nerus, Great Baumann, Franz Jung Merker, Marianne Nerus e Helene Ernie. Então, uma família grande, né? Que Jung teve durante a sua vida, fora alguns polêmicos casos de amantes, né? Depois a gente pode falar um pouco sobre isso. Como funcionava o método criado por Jung? Era o método de associação das palavras, e funcionava mais ou menos assim. Uma lista de termos era apresentada ao paciente, e o mesmo precisava responder com a primeira coisa que lhe viesse à cabeça. Por meio das reações e até mesmo da demora, ou até mesmo se aquela pessoa suava, né, diante daqueles termos, né, ao responder aquele teste, era possível então identificar os complexos que aquele paciente tinha. Isso foi muito eficaz, né? Trouxe uma certa eficácia nos tratamentos, até cura de neuroses, e esse método era parecido com a psicanálise, com a associação livre, e isso levou a uma aproximação entre Jung e Freud. Foi a partir de 1907 que Jung e Freud iniciaram uma aproximação muito importante, que resultaria numa amizade que duraria 6 anos, com diversos encontros e várias, para não dizer centenas, correspondências entre eles. Eram duas mentes geniais, né, que estavam em busca do mesmo objetivo, né, que era o inconsciente, né, desvendar a psique humana, e isso trouxe grandes contribuições. Jung se junta a Freud na psicanálise, né? E isso trouxe também grandes colaborações, né, para a psicanálise, e houve ali, eu digo que, como diz o livro de Provérbios, né, assim como o ferro com o ferro se afia, né? Ou seja, a interação entre eles trouxe contribuições para ambos os lados. É muito importante entendermos aqui que Jung, ele já estava estudando o inconsciente humano e o psiquismo. Ele tinha como seus fundamentos teóricos nomes como Theodore Flournoy e Pierre Janet, que também já abordavam esse tema. Ou seja, o tema inconsciente não é novo nem para Freud nem para Jung. Ou seja, haviam pessoas anteriores, até filósofos anteriores, que discutiam sobre essa ideia, e esses homens, obviamente, aprofundaram nessa temática. Foi exatamente essa mesma linha de interesse, que foi o inconsciente, que aproximou Jung de Freud. Associações verbais, ideias fixas no inconsciente, complexos e outros termos e pontos que traziam aí essa empatia entre esses dois teóricos. Já as ideias freudianas, sobre sexualidade infantil, complexo de Édipo e a libido eram pontos discordantes por parte de Jung. Nós percebemos que vai desenvolvendo a caminhada entre eles, e esses temas Jung não aceitava com facilidade, não concordava com Freud com relação aí, por exemplo, a libido, as pulsões, né, as pulsões dos seus destinos. Isso trazia um embate entre esses dois homens. Freud
chegou a ver em Jung a possibilidade de ser o seu sucessor na psicanálise e alguém que poderia ajudar na divulgação da nova ciência. Por quê? Jung, ele era um não-judeu e isso poderia ajudar a amplificar a divulgação da psicanálise, porque até então só judeus estavam próximos a Freud. Mas, infelizmente, as divergências foram tantas que eles então romperam a parceria. Nós temos aqui a famosa foto, né, de Freud com seus colaboradores, né? Aqui na parte de cima, da esquerda para a direita, nós temos Abraham Brill, nós temos Ernest Jones, nós temos Sandor Firenze, grande colaborador de Freud, embaixo Freud, Granville Stanley Hall, que era um americano psicólogo, e aqui Gustavo Jung, né? Jung, para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, ele foi o primeiro presidente da Associação Psicanalítica Internacional de 1910 até abril de 1914. Então, olha quanta colaboração Jung trouxe, né, para a psicanálise, jungindo ali, né, trabalhos ao lado de Freud. Foi, de fato, essa questão da sexualidade que Freud defendia acirradamente, que trouxe aí essa divisão entre eles. Quando Jung lançou o seu livro Símbolos da Transformação, em 1912, foi decisivo para o rompimento dos laços entre Jung e entre Freud. Jung passou 3 anos recluso, voltado para o estudo do próprio inconsciente, né? Ou seja, a ruptura entre ele e Freud trouxe um certo desgaste. Não foi bom nem para Freud nem para ele, né? Então ele fica lá um tempo recluso, ele faz uma alta análise dos próprios sonhos, das visões que ele tinha, e desse período resultou um livro famoso dele, que é o livro Vermelho, que foi um mergulho dentro de si. Então, Jung, ele era um grande empirista, um grande pesquisador, né, e de si próprio, né, dos seus próprios, daquilo que ele, das suas manifestações metafísicas, né, que ele tanto simpatizava. Em seu livro Tipos Psicológicos, de 1921, Jung evidenciou as diferenças entre a sua teoria e as de Freud, descrevendo os tipos de caráter, as estruturas da mente, estabelecendo a distinção entre atitude introvertida, atitude extrovertida e as 4 funções: sensação, intuição, pensamento e sentimento. É algo que veremos na próxima aula, bem mais especificamente, né, sobre isso aí e os modelos que muitas empresas usam com relação a essa ideia para traçar o perfil psicológico das pessoas que eles querem contratar. A partir de 1920, Jung, ele iniciou uma série de viagens a lugares remotos da Ásia, do continente africano e das Américas também. Ele conheceu povos nativos e analisou hábitos, mitologia e religião comparada. O resultado dessas pesquisas foi a consolidação da teoria do consciente em coletivo e aprofundamento da sua abordagem psicológica. Então, Jung, ele era um grande pesquisador desse senso comum da religião comparada, né? Falamos semana passada que aqui também é uma grande diferença entre Jung e Freud, enquanto que Freud, ele chamava a religião de uma neurose obsessiva universal, Jung percebia na religião uma estrutura arquetípica que era comum a todos os povos, né? Raramente você vai encontrar um povo que não tem uma religião. E os padrões muito similares que eles seguiam, né? É importante ressaltar que o interesse de Jung por áreas paranormais, espiritismo, yoga, telepatia, lhe rendeu muitas críticas, mas o seu interesse era conhecer como tais práticas revelam sobre a mente humana. Não é que ele era um místico, mas ele era alguém que tentava entender como que isso se revelava, se manifestava na mente humana, como que o ser humano tratava essas questões. Por isso, então, que ele mergulhava tão profundamente nesses pontos. A fase final da sua vida, 1940 a 1961,
E Jung produziu bastante na mesma linha, na análise de visões, sonhos e delírios, principalmente sobre si, devido a algumas enfermidades. Ele teve algumas enfermidades cardíacas no joelho, ele ficou mais parado e ele aproveitou para poder fazer essa autoanálise e aprofundar mais sobre as suas teorias. A sua obra, O Homem e os Seus Símbolos, buscou apresentar os principais conceitos da psicologia analítica ao público leigo. Ele queria, da mesma forma que Freud tem essa obra aqui, ó, Compêndio de Psicanálise, uma obra de 1937. Você vai lembrar que Freud morreu em 39. Se você falar, eu queria ler Freud, são 27 volumes, é muita coisa, o que eu faço? Olha, começa por aqui. Por quê? Porque nesse livro, Freud ele está fazendo a mesma coisa que Jung fez. Freud ele está tentando fazer uma síntese do conteúdo psicanalítico, ele escreve de forma fácil, entendível ao seu público, é como se fosse um resumo, e ele já está na sua fase madura da vida, então ele traz com muita propriedade. E Jung ele fez quase a mesma coisa, né? Em 1961, quando ele escreve O Homem e os Seus Símbolos, tentando transmitir, né, a psicologia analítica para o público leigo. Ele faleceu em 6 de junho de 1961, na cidade de Kuznets, na Suíça. Nos frisos, aqui está uma foto do seu túmulo, né? Você pode olhar aqui. Nos frisos, né? Ou seja, nas laterais da lápide, né? Está lá escrito em latim com a tradução: evocado ou não evocado, Deus estará presente. E nas laterais, também em latim, está escrito: o primeiro homem procede da terra e é terreno. O segundo homem procede do céu e é celeste. É um texto de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15 da sua primeira carta. Então temos aí, né, lembrando um pouco da história desse grande teórico, né, pai da psicologia analítica, e ele então vai abordar, dentre muitos temas, a estrutura da psique. É o que nós queremos, a partir de agora, caminhar um pouquinho mais. Até aqui, alguma pergunta, alguma dúvida, alguma colaboração de vocês aí sobre a história de Jung? Tranquilo? Podemos continuar? Vai Vamos lá fundo. então. Vamos lá então. Como é a estrutura do psiquismo, do aparelho psíquico que Jung ele pensou? Ele também vai ter uma estrutura tripartida, como Freud pensou, tanto na primeira quanto na segunda tópica, e com algumas diferenças de centralidade, de comando, digamos assim. Vamos lá entender um pouco. Lembrar a primeira parte, depois aprofundar mais. Primeiro, o ego, que é o centro da consciência. O ego, para Jung, ele está no campo da consciência. Ele é o ponto central da consciência. Funciona como um gerente dos aspectos conscientes da mente. Informações, processos mentais que direcionamos nossa atenção de forma deliberada, decisões. É o ego que faz aí a administração dos conteúdos. Se é um conteúdo inadequado, ele joga, né, e recalca para o inconsciente. Se é um conteúdo adequado, permanece na consciência. É algo muito parecido com aquilo que Freud vai abordar. Depois veremos a diferença de centralidade. Depois, vamos imaginar uma camada abaixo, né, desse aparelho psíquico junguiano, nós temos o inconsciente pessoal, que abarca todas as experiências individuais que foram reprimidas, esquecidas, traumas, frustrações, etc. Aquisição de conteúdo subliminar, aprendemos sem darmos conta disso. Eu percebo aqui na ideia de Jung, nesse inconsciente pessoal, para o inconsciente freudiano, né, digamos assim, né, é que parece que Jung ele dá a entender que nesse inconsciente pessoal também há coisas
boas, nas quais o ego, quando tem vontade, ele resgata essas coisas com facilidade. Nós vamos lembrar que o inconsciente freudiano é o inconsciente onde está lá o que é recalcado, onde está lá as nossas pulsões, a agressividade, e esse inconsciente que é dinâmico, ele não vai para o consciente por causa das barreiras do recalque e repressão, não é verdade? E quando ele consegue passar para o consciente, ele é desprazeroso para o ego, né? Para o eu. Enquanto que a ideia de Jung é que esse inconsciente pessoal, que é formado pelos chamados complexos, né? Parece que tem coisas boas lá dentro também, que ele consegue, vez por outra, resgatar. A gente vai tentar ver na figura mais à frente, para tentar mostrar isso no desenho, fica mais claro para nós. Cada indivíduo tem um inconsciente pessoal único, e as informações contidas neles podem ser lembradas facilmente. Então, olha essa diferença. Enquanto que para Freud, o inconsciente não se lembra com facilidade por causa da repressão, né, das barreiras, para Jung é essa conexão entre o consciente, o ego consciente, o ego da consciência, melhor dizendo, e o inconsciente pessoal, parece que há uma certa um fluxo menos traumático, menos traumático. Outras nem tão facilmente assim. E outras ainda jamais serão lembradas. É como se fosse aqui um pré-consciente e inconsciente juntos. E a terceira camada seria o inconsciente coletivo. Este tem as suas raízes no passado coletivo de toda a humanidade. O conteúdo psíquico, ele é passado para as novas gerações e são praticamente os mesmos para todas as pessoas em todas as culturas. Conceitos relacionados, por exemplo, a deuses, a maternidade, a heróis e etc., formam o conteúdo psíquico do inconsciente coletivo, ou chamado consciente também impessoal, alimentado pelos nossos antepassados, perpassando de geração para geração. Esse conteúdo, ele não está inerte, ele não está inativo, pelo contrário, eles estão constantemente influenciando a nossa vida mental e nosso comportamento. Nesse inconsciente coletivo, nós temos os chamados arquétipos, que estão como que sementes, para que na hora que os complexos são ativados, são os traumas, as emoções fortes, é como se ele fizesse um resgate, né, desse arquétipo, que é o núcleo do complexo, para então formar aí o meu inconsciente pessoal. A ideia do inconsciente coletivo é a ideia de que há um conteúdo que é armazenado biologicamente e psiquicamente e ele é passado de geração para geração. Eu até falei e fiz um comparativo, né, que parece muito com a ideia psicanalítica da transgeracionalidade. Na formação do indivíduo da psicanálise, né, também passa para esse indivíduo aquilo que a nossa geração herdou. E que ela herdou, ela vai passar para mim. Medos, traumas, agressividade, né? Que se fosse na teologia, alguns chamam de maldição hereditária, né? Seria maldição hereditária. Eu, na minha a compreensão, a maldição hereditária é o pecado, né? A imputação do pecado ao homem. Quando este é liberto, né, pelo poder de Cristo no Evangelho, toda a maldição quebra. Algumas igrejas já pensam diferente. Pensam que mesmo a pessoa sendo convertida ao Evangelho, ela ainda precisa de algumas quebras de maldições que ficaram na sua história. Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos imaginar que uma família onde as mulheres eram prostitutas, eram muito promíscuas. E então, essas mulheres retinham aí dentro da família uma maldição hereditária. Se fosse para a teologia de linha reformada, essa maldição quebra na conversão do evangelho. Se for para uma linha mais neopentecostal arminiana, a pessoa, além de convertida, ela tem que fazer uma libertação dessa maldição hereditária. Na estrutura, na psicologia, na psicanálise, o que nós temos é um mau exemplo hereditário, ou seja, uma
geracionalidade, que é perpassada de família para família, e o filho, na sua formação como sujeito, ele vai apreender esse conteúdo que vem daquela família especificamente, ok? Então, essas são as diferenças entre as interpretações com relação a isso aí. Joia? Eu vou mutar aqui para o meu amigo Eli Pereira. Bem-vindo, Eli. Vamos lá, então. Esse material que se encontra no inconsciente coletivo não é formado simplesmente por ideias, mas sim por tendências humanas inatas, predisposições para agir de determinadas formas. Né? Então, há um inconsciente coletivo, então eu vou agir daquela forma. Por exemplo, maternidade. Né? Ou seja, há um arquétipo chamado de a grande mãe, né? Onde a minha mãe foi uma boa mãe, a minha irmã será uma boa mãe, você que nasceu como mulher será uma boa mãe. Então a ideia é de que há ali um inconsciente coletivo, o arquétipo da grande mãe, que sabe quase que instintivamente a cuidar, a dar um amor e carinho para o seu filho, né? Mas também pode ser o contrário, ela pode ser dura, pode ser má, né? Que é a ideia dessa figura. Quando nascemos, haverá um momento em que essas sementes inatas irão desabrochar e elas irão germinar. Isso vai depender do meu contexto pessoal, dos meus complexos que se formarão na minha vida, né, do meu inconsciente pessoal. E Jung, ele chamou de modo particular de funcionamento, um certo padrão comportamental que se expressa por imagens ou formas arquetípicas. Então, esse padrão, esse modelo particular de funcionamento, ele vai perpassando de geração para geração, é a nossa herança biológica e psíquica dos nossos antepassados. O desafio, então, é o autoconhecimento nessas três instâncias psíquicas para o relacionamento do self, que é o centro da personalidade humana. Nós lembramos que o ego, que na psicanálise é o centro dessa personalidade, que tem que lidar com as pressões do id e as pressões do superego. Então, o nosso objetivo, geralmente final, numa clínica, é ter um ego estruturado, né, que procure conhecer-se melhor. Para a psicologia analítica, não é o ego. O ego, ele é uma parte pequena de um todo maior, que é o self. O self é o grande comandante da personalidade. O ego, ele é um assistente, ele é um executor dos comandos do self. Jung trabalha sobre essa figura do eixo ego-self, ego si mesmo, né? Então ele vai trabalhar desse eixo de comandos que há, né? Mas quem comanda de fato é o self. A famosa frase de Jung, né? Até você se tornar consciente ou inconsciente, irá dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. Ou seja, eu penso assim, não, eu estou consciente do que eu estou tomando a decisão, eu estou consciente por que eu reagi dessa forma, eu estou consciente porque eu fiz isso, mas na verdade, esse ego da consciência, ele não está plenamente consciente, né? O que na verdade comanda a vida dele é o self, e o self está lá no inconsciente. Então, o grande desafio é eu encontrar esse self, conhecer-me plenamente, para poder ter uma vida plena e continuar a minha jornada. A famosa metáfora do alpinista, né? Vale sempre lembrar que é uma metáfora muito bacana, que Jung mostra para nós, como que muitas vezes nós nos enganamos, pensando que estamos bem, que nos conhecemos bem, mas na verdade estamos aí muitas vezes com uma consciência disfuncional, não vendo a realidade toda das coisas. Então ele vai colocar a ideia da metáfora do alpinista usando três níveis de consciência. Primeiro nível, a consciência disfuncional. Qual que é a ideia? É a fase inicial da montanha, quando o alpinista vai começar a sua escalada.
O alpinista, ele não consegue enxergar nada à frente dele além da montanha. Ou seja, a sua visão, a sua percepção de mundo, ela é uma percepção disfuncional. Ela não é plena, ela não é plena. Segundo lugar, nós temos uma consciência relativa. É o meio do caminho da escalada. O alpinista já subiu, ele já consegue ver algo além da montanha, mas ainda está parcialmente coberta. Ele não consegue ver o todo ainda. Então, a terceira fase é a consciência plena, que equivale ao topo da escalada, onde nada mais encobre a visão do alpinista. Do ponto mais alto, nós conseguimos ver todo o horizonte à frente. É a escalada do Everest, né? Nós estávamos lá no topo e conseguimos ver o mundo, né? 8.000 e tantos metros de altura, o lugar mais alto do planeta, né? Então é essa ideia, né? Ou seja, eu preciso de uma consciência plena para poder enxergar tudo perfeitamente. Tanto a consciência disfuncional como a relativa correspondem ao estado de inconsciência, ou seja, o cérebro agindo de modo automático, com respostas padrões, pensando que o que ocorre é do destino. Na consciência plena, você vê nitidamente quem é de verdade e quais são suas verdadeiras limitações e virtudes. Então é nessa consciência plena, que é a ideia da procura e descoberta do self, que eu então verei plenamente, que eu chegarei ao autoconhecimento, ao autoconhecimento. Temos aqui um desenho, né, desse aparelho psíquico junguiano. Eu não sei se o meu mouse consegue ser visto por vocês aí, enquanto eu vou falando, né? Mas vamos lá. Nós temos aqui a parte superior ou mais externa, que é o ego. O ego, ele fica na consciência, ou seja, o centro da consciência é o ego, e ele então vai fazer os seus comandos, aquilo que se relaciona com o mundo externo e interno, as decisões, os enfrentamentos da vida. Então é esse ego que está lá na linha de frente, né, trabalhando na consciência. A parte mais centralizando, né, caminhando para o centro, nós temos então o que é chamado de consciência pessoal, o inconsciente pessoal. Esse inconsciente pessoal, que está aqui, né, onde tem essas letrinhas C, ele é composto pelos complexos, ou seja, o meu inconsciente pessoal, a partir do momento que eu nasço, ele vai se formando pelos complexos, traumas, alegrias, tristezas, permissões, interdições que a vida me proporciona. Então, esse inconsciente pessoal, ele é formado por esses complexos. Na terceira fase, né, mais ao centro, mais ao fundo, nós encontramos o inconsciente coletivo. Nesse inconsciente coletivo, eles têm aí um montinho de letra A, que significa arquétipo, ou seja, há aí um depositário de conteúdos em forma de semente, vamos usar essa ideia, que estão prontas para eclodir, germinar, na hora que esses complexos, eles se movimentam, se instauram no meu inconsciente pessoal. Lembrando que o complexo tem como núcleo o seu arquétipo. O que eu vejo aqui, nas descobertas de Freud e Jung, é que, vez por outra, eles usam nomenclaturas diferentes para descobertas muito parecidas, né? Freud usaria talvez aí palavras como mecanismos de defesa do ego. É muito parecido com essa ideia, parecida só, ok? Então, eles caminham muito próximos, mas são linhas diferentes, ok? Mas essa ideia, né? Ou seja, no inconsciente pessoal temos os complexos, no inconsciente coletivo, nós temos os arquétipos, mas há uma conexão do conteúdo arquetípico que está no núcleo dos complexos. Então, esse é um dos gráficos
né, que nós podemos ilustrar como funciona a estrutura do aparelho psíquico junguiano. Temos aqui um outro desenho, né, onde nós temos aqui na parte de cima um mundo exterior, temos aqui um mundo interior, nós temos as conexões entre o ego, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. Dentro dessa estrutura proposta, nós temos alguns arquétipos que estão aí interagindo entre as três estruturas. Por exemplo, a persona. A persona, ela está ali no campo da consciência, do ego. Por quê? Porque a persona é aquela que interage com o mundo exterior. A persona é como se fosse uma máscara social, onde o ego, ele se relaciona com o mundo exterior. Vamos imaginar que você é um delegado de polícia. Você vai chegar na delegacia e vai usar a sua máscara de persona e vai se portar como delegado. Ou um médico vai fazer a mesma coisa. Só que quando você volta para casa, você chega na sua casa, essa persona, ela sai, porque você se torna você mesmo. Você vai ser o Kleber, o Paulo, a Silvana, o Fabiano, né, o Eli, e não precisa mais usar a persona, certo? A persona, ela não pode ser vista de forma pejorativa. Ah, é que ele é um mascarado, é um falso. Não, isso é do senso comum. A persona é uma forma social de me relacionar, e é uma forma sadia de me relacionar. Ou seja, eu preciso me relacionar com as pessoas e eu não posso ser o super sincero, né, a vida toda, porque eu vou sair dando coice em todo mundo. Eu preciso articular socialmente com as pessoas, então eu uso a persona, ok? Então isso faz Professor, parte da minha estrutura psíquica. Pois não? e aí cada um utiliza várias personas, né? Por exemplo, Várias personas. tem a persona do professor Kleber, tem a persona do pastor Kleber, tem a persona do pai Kleber, né? Exatamente. Então, são várias personas que nós usamos. Elas são necessárias para o bom convívio nesse mundo, ok? Essa é a Uhum. ideia, tá certo? Vamos ver aqui, a Bárbara, me perdoe, muito enxaqueca, eu vou sair. Ok, Bárbara, melhoras para você, viu? Dentro dessa estrutura, desse desenho que nós temos aqui, nós encontramos ali a persona e nós encontramos na parte mais baixa, né, o que é chamado de sombra, que é aquela parte mais obscura, e ela está justamente ali, né, caminhando para o inconsciente pessoal e para o inconsciente coletivo. É aquela parte que muitas vezes nós temos medo de saber quem somos, é aquela parte que nós temos preocupação em manifestar para as outras pessoas, mas ela não pode ser também apenas vista de forma negativa. Ah, são as minhas taras, as minhas agressividades. Sim, mas são também coisas que estão lá dentro de mim, que fazem parte de mim, e eu não posso negar aquilo que sou. A busca pelo autoconhecimento passa pelo desvendar dessa sombra. E temos também o que ele chama de ânima e ânimos. A ânima é como se fosse o lado feminino do homem, o lado afetivo, emocional do homem, e o ânimos é o lado masculino da mulher, a ideia de mais racionalidade por parte dessa mulher. Então, nós percebemos a figura 1, que tínhamos apenas as três estruturas. Na figura 2 agora, nós temos a inserção de alguns arquétipos que nos ajudam a perceber essa estrutura. Ela que tem um outro desenho, mas é muito parecido com a figura 2, né? Então, olha aqui, nós temos o ego na parte clara e a persona que relaciona com o mundo externo. Tá vendo aqui? Depois nós temos no cinza mais claro, mais escuro, perdão, o inconsciente pessoal. Nele, nós temos a sombra, onde está esse lado mais obscuro nosso. E também o ânimos e a ânima, que é correspondente a cada um dos nossos gêneros.
E a parte cinza mais clara é o inconsciente coletivo, onde nós temos aí os arquétipos. Então, dentro desse mundo externo, uma relação da persona, né, que está ali junto com o ego, e no mundo interno temos a sombra e temos a ânima para o homem e o ânimos para a mulher. Nessa outra figura, uma figura mais topográfica, digamos assim, né, de escala, né, nós temos o ego ali dentro da parte consciente, nós temos no meio o inconsciente pessoal, que é formado pelos nossos complexos, e nós temos na parte baixa o inconsciente coletivo, que é formado pelos arquétipos da nossa vida. Nessa figura aqui, né, que nós temos aqui a colaboração da Linete Lima, né, quem fez para nós temos uma ideia mais plena de todo o mecanismo do aparelho psíquico aqui de Jung. É interessante, né, uma observação aqui, que a Linete, ou quem fez para ela, fez toda a diagramação, tudo bonitinho, e colocou uma foto de Freud. Essa foto não é de Jung, Jung não tinha barba, né? Ela colocou a foto de Freud aqui, mas é Jung, ok? É Jung. Então vamos lá então. Na parte de cima, no verde claro, o que nós temos? Nós temos as estruturas da personalidade. Então, olha só, divide em ego, a consciência, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. O ego, ele vai desembocar em duas atitudes. Uma atitude introvertida e uma atitude extrovertida. Dentro dessas duas atitudes, nós temos 4 funções que estarão em desenvolvimento: pensamento, sentimento, sensação, intuição, e elas vão se articular. Isso vai formar, então, né, a ideia de você fazer uma análise de quem você é. Eu sou introspectivo, sensorial, intuitivo. E aí usa um jogo, a gente vai ver semana que vem, vai usar um jogo de 3 letras para poder a pessoa saber como ela é, como ela articula, né, na sua estrutura da personalidade. No inconsciente pessoal, nós temos os complexos, e no inconsciente coletivo, nós temos os arquétipos. Temos a persona, a ânima, o ânimos, nós temos o arquétipo da grande mãe, o arquétipo do sábio, o arquétipo do herói, o arquétipo da sombra, e temos o arquétipo mor, né, que pendula, né, todos esses outros arquétipos, que é o self. Então, tudo isso está dentro do inconsciente coletivo. Demos uma frase aqui, né? Psicologia analítica, uma concepção dinâmica que investiga a vida mental na interação entre forças opostas, conscientes e inconscientes. Então, essas forças opostas se interagem, trazendo uma síntese hegeliana, né, digamos assim. Bom, na parte azul, o que nós temos? Nós temos as funções psicológicas, aquelas que nós citamos lá em cima. Nós temos a função racional e temos as funções irracionais. Nós temos atitudes introvertida e extrovertida, e depois temos as funções. As racionais são pensamento e sentimento, e as irracionais, sensação e intuição. Segundo Jung, o ser humano é a formação, é o conjunto dessa atitude, quer introvertida ou extrovertida, jungida a funções racionais ou funções irracionais, funções mais lógicas ou funções mais sensoriais, mais emotivas. O que é chamado de tipos psicológicos, na parte final, na parte baixa, que está em rosa, ou perlê, ou salmão, alguma coisa assim, é a posição introvertida ou atitude introvertida, ou a posição ou atitude extrovertida. Então, aqui nesse aquário, né, nós temos toda a ideia do conteúdo, da estrutura psíquica e da estruturação da personalidade de um indivíduo, segundo Carl Gustav Jung. Tá joia? Alguma dúvida aqui? Tem muito conteúdo aqui, mas, né, dá uma olhadinha. Tá bem divididinho, achei bacana esse quadro.
Nós vamos ver semana que vem essa parte azul e essa parte rosa, que são chamados tipos psicológicos. A gente vai dar uma aprofundada maior nesse conteúdo. É um conteúdo bacana. Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui na figura do aparelho psíquico freudiano e o aparelho psíquico junguiano. Vamos lembrar um pouco Freud aqui, né? Olha só, esse desenho é um desenho clássico, né? De como seria o aparelho psíquico freudiano. Lembra que Freud trabalhou em duas tópicas, em dois momentos, né? Dividido aí, separado entre eles por 15 a 20 anos aproximadamente. Então, primeira tópica, nós tínhamos lá consciente, pré-consciente e inconsciente, aquela famosa figura do iceberg. E depois, na segunda tópica, Freud trabalhou sobre o id, o ego e o superego. Então, está aqui, nessa figura, todas essas propostas. Nós temos a parte consciente, que é a parte alta, nós temos o pré-consciente e nós temos o inconsciente. Nós temos o id, que é a parte mais profunda do inconsciente, ele está ali reprimido, é conteúdo reprimido, recalcado. Depois nós temos o ego, que tem uma parte consciente e uma parte inconsciente, né? E nós temos o superego, que também tem uma parte consciente e uma parte pré-consciente. Então, essa é a estrutura. No desenho do lado aqui, nós temos, de forma bem simplista, né, o círculo, né, que faz a divisão tríplice. O ego, que se relaciona com o mundo exterior. Nós temos o superego, que faz pressão sobre o ego. E nós temos o id. Nós temos o ego, que é consciente. Nós temos o id, que é totalmente inconsciente. E nós temos o superego, que é pré-consciente, ok? Ele é formado pelas pelas normas sociais e familiares. Agora, à nossa direita, nós temos aqui, então, o aparelho psíquico junguiano, que nós já abordamos ele. No aparelho psíquico junguiano, você vai perceber que o centro do aparelho psíquico junguiano é o self. Se você compara com o aparelho psíquico freudiano, o ego é o centro. O centro da personalidade, ego, Freud. Centro da personalidade, Jung, o self. O ego está um pouco mais acima, ele é um servo do self. Então está aqui, tá certo? Ali a persona que relaciona com o mundo exterior, o self, onde nós temos a sombra e temos o ânimos e a ânima, dos quais o nosso desafio é a busca pelo autoconhecimento para descobrir então o nosso self e vivemos então plenamente, né, olhando bem do topo da montanha. Essa é a ideia, tá certo? Viram aí o comparativo? Alguma dúvida entre as duas teorias, os dois desenhos da estrutura do aparelho psíquico? Vamos caminhar mais um pouco? Bora lá. Aqui tem uma descrição por escrito de como é o aparelho psíquico de cada uma das teorias. Vamos começar aqui, então, lembrando, né, da teoria de Freud, na constituição do aparelho psíquico, ok? Na primeira tópica, né, nós vamos lembrar que nós tínhamos lá consciente, pré-consciente e o inconsciente. Primeira tópica, bem no começo de 1900, não é verdade? Consciente, depósito de todas as sensações e experiências das quais estamos conscientes a todo momento. Corresponde ao significado comum cotidiano. Esse é o consciente, né, para Freud. O pré-consciente, tudo que foi reprimido da consciência e se tornou consciente por um esforço, né? Ou seja, houve uma pequena repressão daquele conteúdo, talvez pela sua falta de necessidade de estar ali agora, né? Vamos imaginar que você é alguém que estuda muito e você vai fazer uma prova e você estudou para aquela prova matemática
Agora, a próxima prova é literatura. O que você faz? Você deleta aquele HD de matemática e enche o HD com literatura. Mas quando você precisar fazer alguma lembrança, você dá uma puxada na memória e você traz à memória, com certa facilidade, aquele conteúdo, ok? Então, essa é a ideia, né? A ideia da repressão aqui não é porque é traumático, doloroso apenas, mas é porque você não precisa daquele conteúdo ali agora, no pré-consciente. No inconsciente, nós temos instintos primitivos, os desejos que regem o nosso comportamento, né? Nós temos, então, ali as taras, os traumas, as dores, os abusos, a agressividade, está tudo recalcado para dentro do inconsciente. Lá na frente, Freud, ele vai agora desenvolver esse aparelho psíquico e ele vai agora usar outra estrutura para o aparelho psíquico na segunda tópica. Ele vai falar sobre id, ego e superego. O id. O id é o princípio do prazer. O id é aquele que fala eu quero e pronto e acabou. Tudo que eu desejo, eu farei. Essa é a ideia do id. Evitar a dor e maximizar o prazer. É um processo primário. Processo primário do nosso psiquismo. É o processo da pulsão, do id. É apenas o princípio do prazer. Eu quero, eu vou fazer. É o bebê no autoerotismo, digamos assim. Ok? É o princípio primário, satisfazer impulsos primitivos. E esse id, ele é inconsciente. Você percebe que Freud não abandona a primeira tópica, mas agora a primeira tópica, que era substantivo, ela agora na segunda tópica torna-se adjetivo. É um id inconsciente, totalmente inconsciente. Depois nós temos o ego. O ego é o princípio da realidade. É o raciocínio, limitar instintos do id. Ele faz parte do processo secundário, porque o processo primário é apenas impulso, o processo secundário é a racionalização dos acontecimentos. Então, o ego está ali fazendo parte disso aí. E ele é parcialmente consciente e inconsciente. Depois, nós temos o superego, supereu, que é a consciência, comportamentos pelos quais a criança foi punida, é o ideal do ego, ou seja, eu vou me tornar algo idealizado para chamar a atenção do outro no meio da sociedade. São comportamentos morais pelos quais a pessoa deve lutar. Então, essa pessoa, ela, na formação do seu superego, lá pela casa aí dos seus 5 ou 6 anos, né? Já está com o superego formado depois do complexo de Édipo, né? Então, nós temos ali o ensino da família, as normas familiares, as normas da sociedade, quando ele entra na latência e o seu superego vai se maturar, né? Essa ideia. Então, essa é a parte do superego, ok? Que é a proibição. Então, essa é a estrutura do aparelho psíquico. Na estrutura do aparelho psíquico Professor freudiana. Kleber, professor Kleber, Pois não. deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Ah, É, eu não sei se sou só eu, entendeu, né? É, é, por que é mais fácil da gente entender e assimilar Freud? Não sei se sou eu, entendeu, né? Por quê? Parece que é mais fácil de linkar, entendeu? A gente se identifica um pouquinho mais, entendeu, né? sim, sim. Ah, quando a gente vai trabalhar Freud e Jung, obviamente farpas se levantam entre os teóricos, né? Os discípulos deles, pelo menos, né? Por exemplo, a pessoa fala assim: olha, Freud, ele trabalha com metapsicologia. Isso não é psicologia, né? São os temas metapsicológicos, são hipóteses.
Eles falam, Jung, ele é mais empirista, ele é mais científico, né? Mas eu, sinceramente, não percebo diferença, não. Mas eles argumentam desta forma, desta forma. Obviamente, né? Eu sou freudiano, eu entendo que aquilo que Freud desenvolveu é muito compreensível e funciona muito bem, né? Muito bem. Você percebe que coaduna bem a teoria junguiana, ela também tem os seus interesses. Por quê? Porque eu percebo que eles caminham muito paralelos. Algumas vezes apenas nomes diferentes de nomenclaturas, né? Mas há uma divisão tripartida, há o inconsciente. Então, há essas conexões com muita tranquilidade. Então, quando a gente olha para Freud, eu particularmente gosto mais de Freud na estrutura da segunda tópica, né? Ela é muito perfeita para entender a nossa realidade, dos nossos conflitos, né? Eu prefiro Freud, tá bom? Mas eu não desprezo Jung, que tem a sua colaboração e a sua eficácia na clínica também. Clínica também. Porque Professor, ó, pode falar. Pode falar, Fabiano. Depois o Luiz fala. Pode falar, Fabiano. eu entendi assim também. É igual a parte de Jung, entendeu? Tem coisas que eu identifiquei, né? Mas parece que Freud a gente consegue identificar-se, né? Mais, entendeu? E assim vai. É isso. Entendi. Pois não, Luiz. Professor, eu queria dizer o seguinte, que essa identificação aí com um ou com outro autor é que faz surgir os diferentes tipos de profissionais. Então, tem os freudianos, como o senhor, tem os junguianos, né, os lacanianos e por aí vai. Por quê? Porque a pessoa vê uma lógica Aham. naquilo que aquele teórico lá, aquele estudioso está apresentando. Ok. Exatamente. Eu entendo assim que o Freud, como ele foi o primeiro, as conclusões às quais ele chegou são muito lógicas e ele fundamentou-se muito na filosofia, entendeu? Ele bebeu das águas lá, por exemplo, de Santo Agostinho. Quando você estuda Agostinho, você vê o tanto de coisa que você fala, peraí, mas isso aí é Freud. Não, não é. É, Freud que é Agostinho. Platão, É, Platão. Schopenhauer. Então, a origem é da filosofia que acaba sendo, ela é a mãe de todas as ciências, né? Então, não tem como. Agora, a teoria do Freud, que era muito lógica, ela é muito simples, né? Ele deu um pontapé inicial. Sim, Por sim. exemplo, quando ele fala do consciente, né? E aí você vai pensar, fala, quantos conscientes nós temos? A gente consegue dirigir o carro, ouvindo a música, prestando atenção nas placas e pensando no problema lá de casa, né? Tudo ao mesmo tempo. Você vê que a capacidade que a gente tem, o nosso cérebro é um Sim, computador fantástico, né? Que eu acredito exatamente. que a inteligência artificial nunca vai conseguir superar. Acredito que não. Exatamente. Então eu acho assim que o Freud é o primeiro que a gente estuda. Então a gente acaba aprendendo com mais facilidade, ouvindo mais, tal, e ele é mais simples. E eu também gosto muito de Freud, né? Também gosto demais de Freud. Agora, a gente não pode, por exemplo, desprezar essas ideias da persona do Jung, que é fantástico. Exato. A gente vê que nós temos uma persona. Aham. Sombra aí, né? São características que a pessoa às vezes tenta esconder, né? Exatamente. Tem Exatamente. vergonha de apresentar. O self, então, tem o Jung acrescentou, né? Ele discordou algumas coisas do Freud, essa questão de sexualidade e tal. O Freud também, e até hoje ele é um pouco mal interpretado, né? Ou talvez Sim, bastante interpretado, essa questão de libido, que não é bem assim, igual as pessoas geralmente pensam, né? exato. Mas mais para frente, ó, que for estudar Lacan, que vai ver o tanto que a coisa vai complicando. Eu ainda afino para Lacan, né? É, Eu afino. Eu tenho um professor lá na filosofia que é autista,
Ah, E ele fala de Lacan assim com a propriedade, e ele não é psicanalista nem psicólogo, o cara é filósofo. Mas dá ó, uma aula de Lacan que eu falo, gente, esse cara é. Mas por quê? O cara tem uma genialidade diferente ali, que ele é autista, né? olha Ó, só, interessante. difícil de competir com um cara desse, É verdade. né? É desleal. O cara vai para um Ah, concurso público, poxa vida, que vantagem desleal que ele tem, é, O né? Mas professor, então eu acredito que seja isso aí, né? Uma questão de preferência mesmo, né? é verdade. Pois não, o Fabiano? professor, esse, inconsciente, o inconsciente, o, o coletivo também é muito interessante, entendeu? Muito interessante porque bate muito com a Bíblia Sagrada, entendeu? É uma coisa muito interessante também. E eu estou assimilando isso aqui também. O coletivo, Aham, porque a gente vê que, é, ainda que sejam os povos mais antigos, eles sempre tinham uma religião, a mãe faz a sim, parte dela, boa ou má, entendeu? Bate aham, com a Bíblia Sagrada. Por isso que a gente são coisas que a gente não pode pôr de lado, entendeu? Nós temos exa, que assimilar também. exatamente, verdade. Silvana, você falou no comentário, você quer falar alguma coisa, Silvana? É só isso mesmo, assim, também tenho percebido, estava pensando aqui. Eu tenho mais facilidade com Freud até agora. Aham, não, beleza, vamos lá Embora então. o Jung tem muita coisa legal, né? Já tinha Isso. estudado algumas outras coisas dele. É bem interessante também, mas o Freud, não sei, parece ser mais fácil. É, vamos lá, vamos caminhar um pouco então aqui para poder ver agora como é que funciona esse aparelho psíquico junguiano aqui no nosso, na nossa descrição, né? Bom, nós temos a consciência, dentro da consciência nós temos o núcleo dela, que é o ego, que é o centro da consciência, que é um complexo superior, digamos assim, porque os complexos eles estão lá no inconsciente pessoal, mas alguns chamam de o ego como um complexo superior. Dentro dessa consciência nós temos a persona, que é o arquétipo da personalidade, conforme a máscara social assumida publicamente, né? Ok, pode sair. Ah, publicamente para se relacionar com outras pessoas. Depois nós temos o segundo nível, que é o inconsciente pessoal, que dentro desse consciente impessoal, perdão, pessoal, que é formado pelos nossos complexos, lá nós temos a sombra, né? Que é o arquétipo mais poderoso e instintivo, tem origem em desejos e memórias do indivíduo, ou seja, nós temos a nossa sombra, ela é pessoal, e lá nós temos a ânima, que é o lado feminino da psique masculina, que é o emocional, né? Sentimentos, e o ânimos, que é o lado masculino da psique feminina, que é o racional. Lá dentro do inconsciente pessoal, nós temos os complexos, que são representantes de forte valor emocional. Então, o complexo ele é carregado de um valor emocional. Pode ser traumas, conflitos morais, mas também pode ser coisas boas, que trazem coisas bacanas também, tá bom? Então, esses são os complexos. E nós temos o inconsciente coletivo, ou também chamado de inconsciente impessoal, onde nós temos ali o self, que é o centro da psique, né, a personalidade vital, representa o consciente e o inconsciente, ele é o todo. É por isso que a nossa busca final, segundo Jung, tem que ser a compreensão plena do self. E o consciente coletivo, dentro dele se encontram os arquétipos, que são tendências, padrões inatas, base biológica, constituídos ao longo dos milênios pelas experiências dos nossos ancestrais, né? Como disse aí o Fabiano, né? Algo interessante quando ele falou que, por exemplo, a religião, que é algo comum em todos os povos, né? Ou seja, essa semente de religiosidade, essa busca pelo transcendental, né? Quem colocou isso no ser humano? Né? Então, na teologia,
nós dizemos que o homem tem um vazio que é do tamanho de Deus. Por isso que esse homem, ele sempre vai buscar o transcendental. Ele vai buscar o transcendental. Então nós temos aqui essa descrição, né, dessas propostas desses dois aparelhos psíquicos aí, tá bom? Nós vamos agora para o segundo ponto, depois do nosso intervalo, falar sobre as diferenças entre as estruturas psíquicas de Freud e Jung. Até agora, tentamos trazer uma descrição conteudista de como é esse aparelho psíquico e vemos um paralelo ali com Freud. Agora, quais são as diferenças entre esse aparelho psíquico freudiano e esse aparelho psíquico junguiano? Bom, nós trabalhamos sobre o aparelho psíquico, nós mostramos as figuras propostas, fizemos um paralelo aí descritivo, né, entre o aparelho psíquico freudiano e o aparelho psíquico de Jung. Agora, quais seriam as diferenças entre as estruturas psíquicas entre Freud e Jung? Então, é o que nós vamos tentar ver aqui. A gente selecionou 3 delas, basicamente, para poder darmos uma analisada sobre essas diferenças, ok? Em primeiro lugar, 2.1 aqui. Freud, o inconsciente puramente pessoal, contrapondo a Jung, que aborda a ideia do inconsciente coletivo, é algo novo, né, na proposta da estrutura do aparelho psíquico. Enquanto que para Freud, o inconsciente é uma formação puramente pessoal, com nossos conteúdos traumáticos recalcados, bem como nossa agressividade, as nossas pulsões, as nossas taras. Para Jung, há um inconsciente coletivo ou impessoal. Além do inconsciente pessoal junguiano, que é formado pelos complexos pessoais, há uma camada ainda mais profunda dos conteúdos psíquicos, o inconsciente coletivo. É chamado de um substrato psíquico comum a todos. Jung não descarta a ideia de um inconsciente pessoal, que é formado pelos nossos traumas, pelos nossos complexos, pela nossa vida pessoal, mas ele lembra, né, propõe a ideia de que há uma ideia de um inconsciente coletivo. Lembra que ele fez aquela viagem pelo mundo? Foi no continente asiático, foi no continente africano, nas Américas, né? Ele andou pelo mundo todo e ele viu padrões comuns a todos esses povos, os quais ele chamou de uma herança, né? Biológica, genética, digamos assim, né? E também hereditária, passando de geração para geração, com relação a esse conteúdo. Esse conteúdo ele está encapsulado em forma embrionária, ou seja, é a primeira parte do ser humano que se constitui. Ele nasce com esse arcabouço, enquanto você vai lembrar que para Freud, né, a primeira parte que se constitui o ser humano é o id, né, o processo primário, né, o princípio do prazer. O ego vai se formando mais à frente, depois o superego. E para Jung, a primeira parte que se forma é esse inconsciente coletivo, que esse ser humano ele tem essa herança genética dos ancestrais. Na formação deste consciente pessoal junguiano, não são apenas conteúdos reprimidos, mas também conteúdos subliminais, que passaram pelos nossos sentidos de alguma maneira, mas não alcançaram a consciência. Então, eles estão lá, fazendo parte da nossa formação. Os principais conteúdos deste inconsciente pessoal são os complexos, que são representações de experiências individuais carregadas de afeto. São subjetivos e constituem a intimidade pessoal da nossa vida. Aquele complexo, eu fui bem tratado ou maltratado pela mãe, eu recebi carinho ou não, eu recebi atenção ou não, tive feedback ou não, isso forma os nossos complexos que estão dentro do inconsciente pessoal e que estão lá formando a nossa vida, né? Vamos imaginar que se eu recebi um carinho da minha mãe, eclodiu dentro do meu complexo o arquétipo da grande mãe.
E aquilo então perpassa para mim. Agora, eu serei um grande pai, uma grande mãe, um bom cuidador da minha próxima geração. Seria essa ideia. É importante entender que esses complexos junguianos, eles são diferentes do termo complexo do dia a dia do senso comum. Ou seja, complexos não são necessariamente negativos. Eles podem ser coisas boas. Lembra que está carregado de uma carga afetiva? Pode ser uma carga afetiva boa. Então, lá no meu consciente, segundo Jung, no meu inconsciente pessoal, há um complexo de uma lembrança boa, gostosa, que eu vou puxar a minha memória e vou lembrar dela. Por exemplo, eu estou ali tomando uma sopa e a minha mente lembra da sopa que a mamãe fazia quando eu era pequenininho. Então, eu trouxe aquele complexo bom, né? Então, a palavra complexo não é má em si, ela é má em si pelo senso comum, mas na teoria junguiana, ela pode ser boa também. Ela só será má ou negativa quando ficar mais forte que o ego, surgindo sintomas, trazendo sofrimento psíquico. Então, quando o complexo ele tem uma carga forte, maior do que o ego, vai trazer sintoma, vai trazer sofrimento psíquico, vai trazer ali, vai manifestar no ego, né, na consciência, esses traumas. Bom, então essa foi a questão da ideia do inconsciente puramente pessoal, freudiano, e o inconsciente coletivo junguiano. Alguma pergunta, deu para entender essa diferença dos inconscientes freudiano e junguiano? Como é que tá aí? Tranquilo? Vamos caminhar um pouco mais para frente então. Segunda diferença, que é dito sobre Freud e sobre Jung. Freud, o sistema de Freud que ele usa é chamado de sistema redutivo causal, enquanto que o sistema que Jung usa é um sistema prospectivo finalista. O que significa isso? Vamos lá então. A psicanálise ela é tida como redutivo causal por explicar os comportamentos e sentimentos do sujeito através da identificação de causas, geralmente inconscientes, que são determinantes para esses fenômenos. Aparece um sintoma, nós vamos procurar então a causa desse sintoma para trazer a cura desse sintoma e ressignificação. Então, assim, a origem dos problemas psicológicos, como traumas, neuroses, devem ser entendidas pela análise de eventos passados e seus impactos inconscientes. Busca-se, então, o patogênico, ou seja, o evento traumático, elabora aquele trauma e ressignifica para o futuro. Alguns vão criticar essa ideia, né, dizendo que ela é redutiva ou reducionista à causa, e não, por exemplo, circundada de fatores ambientais, familiares, biológicos, que podem influenciar no trauma também. Então, ó, essa é uma crítica que é feita à teoria freudiana. A teoria junguiana, a psicologia junguiana, é uma psicologia chamada de prospectiva finalista. Significa, ou seja, o sintoma, ele tem um objetivo. A psique, ela é criativa e ela tem propósitos que o ego não conhece. Ou seja, não é apenas um trauma que causou aquele sintoma, mas a ideia de que esse psiquismo, ele é criativo, dinâmico e ele está crescendo. Quanto mais experiências de confrontos, mais a minha self se manifesta, mais eu amadureço no autoconhecimento. Se o ego está em sofrimento, é para que outros aspectos da personalidade possam vir à tona, se manifestar, para que haja crescimento. Para Jung, então, tudo aquilo que o sujeito vive está
a serviço de um fim para o conhecimento pleno do self. Então, essa é a ideia da proposta junguiana, que é prospectiva finalista, ou seja, há uma finalidade maior, ou seja, o trauma, a dor, o sofrimento psíquico, ele traz uma prospecção, ele traz uma finalidade maior. Eu me torno uma pessoa melhor após o trauma. Obviamente que não é algo exagerado, como um abuso sexual que não traz nada de benefício, né? É muito doloroso e traumático para a pessoa. Mas podemos lembrar aqui de Donald Winnicott, quando ele fala da mãe suficientemente boa, que é aquela mãe que não dá tudo de mão beijada, que é aquele pai que não passa a mão na cabeça sempre, o pai interdita, o pai castra, não é verdade? Ou seja, nós somos formados, nós somos estruturados pela castração, pelos confrontos. Isso traz a estruturação da minha personalidade. Então, eu creio que a ideia de que chamar a psicanálise apenas de redutiva causal, ela não é verdade, porque ela também fala sobre esse confronto, fala sobre a necessidade da castração para poder formar esse indivíduo, né? Mas tem essa ideia de que eles reduzem o freudianismo apenas ao redutivo causal e colocam o junguianismo como prospectivo finalista. Obviamente, o final de uma análise é essa pessoa ter um autoconhecimento, ressignificar os seus traumas e ser uma pessoa melhor, obviamente. Então, nós cremos nisso, nós somos o resultado desses traumas, dessas lutas. Então, não é apenas causal, não há um reducionismo, né? Há também um crescimento nisso aí, mas essa é a diferença que é apresentada por eles com relação a Freud e Jung, nessa ideia de redutivo causal para Freud e prospectivo finalista para Jung. Alguma dúvida, algum ponto nesse ponto 2, dessa segunda diferença que nós temos aqui abordado? Como é que tá para você? Tranquilo? Cristiane está caladinha, Cristiane. Alguma coisa aí para poder colaborar conosco aí, discordar, concordar? Como é que tá por aí? Tá assimilando? Como é que tá? Tá por aí? Aqui está tranquilo, professor. Pode Tranquilo? responder. Beleza, então. Então vamos lá, caminhar um pouquinho mais. Terceira diferença, né, que nós temos aqui. Freud, o ego como centro da personalidade. E Jung, o self como centro da personalidade. Na psicanálise, o ego, ele é o centro da personalidade. O indivíduo nasce sendo id puro, o seu ego se formará a partir da construção da sua subjetividade, autoerotismo, narcisismo primário, narcisismo secundário, amor de objeto, né? Tudo isso vai formando o ego da pessoa. Em seguida, após passar pelo complexo de Édipo, dá-se por completa a formação do superego, ou pelo menos a estruturação do mesmo, para uma maturação na fase latente, né? Na fase da latência. Então, esse indivíduo, esse sujeito, ele vai se constituindo. Começa com o id, amadurece ali e desenvolve o ego e depois chega ao superego. É esse ego que precisará enfrentar as demandas do id, os desejos impulsivos do id, a pressão dele, e ao mesmo tempo lutar e resistir às proibições do superego, né? Falar, vou trabalhar em uma estruturação egóica. Não, ele é muito idílico, ele é muito impulsivo, não, ele é muito superegóico, ele é muito reprimido, né? Ele obedece, ele tem muito medo das leis. Então é um ego que tem que estar bem estruturado para saber lidar com ambas as pressões. Imagina aquele copinho de água que você, né, do bebedouro, por dentro tem o conteúdo que é a água. Exerceu uma pressão interna e de fora a sua mão. Se você apertar demais, você deforma o copinho. Então há uma pressão externa. Aquele copinho é muito frágil, não é verdade? Ou seja, ele é moldável de acordo com as pressões. E a pressão maior moldará o copinho.
Então, alguém que não tem um ego estruturado, forte, ele vai sofrer essa pressão desarticuladamente, ele não vai estar bem estruturado e, obviamente, com o objetivo da clínica, além de desvendar o inconsciente, é trazer uma estruturação melhor, mais forte para esse ego, para essa pessoa enfrentar as demandas da vida. Sem o ego estruturado, não há como enfrentar as demandas da vida. Ele vai pender uma hora para um legalismo exacerbado ou para uma libertinagem aí descompassada com a sociedade. Na psicologia junguiana, o centro da personalidade não é o ego, enquanto que para Freud era, para Jung não é, mas sim o self. O ego é a parte consciente. Essa consciência é a parte da psique que nós conhecemos. É responsável pela percepção, pelos pensamentos, sentimentos, interações com o mundo. No centro da consciência existe um eu, um ego para organizar tudo isso. Segundo Jung, é um estado de entendimento dos eventos, quer sejam internos ou externos. E estar consciente é estar desperto, atento, observando e registrando tudo o que acontece no mundo e também no íntimo do indivíduo. Para Jung, a consciência, ela se forma a partir do conflito. No seu livro, Aion, das condições entre o mundo interno e o mundo externo. É o ego que opera as ferramentas para fazer escolhas conscientes. Ele é o centro crítico da consciência, capaz de deixar ou reprimir conteúdos. O ego também se desenvolve por meio das dificuldades, angústias e sofrimentos, porque ele está tendo uma relação constante com o mundo exterior. Porém, é o self, o chamado si mesmo, que é o grande regente da personalidade. Para se manifestar, o self, ele usa o ego, que coloca a mão na massa. Lembra da frase de Jung? Enquanto você não se tornar consciente, o inconsciente vai conduzir a tua vida e você chamará isso de destino. A origem do ego tem as suas raízes mais profundas, no desconhecido, no inconsciente. Por isso, a grande busca é chegar mais próximo desta verdade plena. E para isso, eu vou ter que desvendar a sombra, eu vou ter que encarar a ânima, encarar o ânimos na minha vida. É esse self como arquétipo da totalidade que pendula os demais arquétipos, seria essa a ideia. Ele não consegue, né? Ele impõe uma realidade psíquica objetiva com a qual o ego, que é a parte inferior, não consegue se contrapor. O ego, ele é uma parte do todo, é uma parte menor. Ele obedece. O grande regente é o self. E assim, o centro da personalidade é o self, e o ego se subordina às suas demandas. O ego se submete às demandas desse self. É como nós falamos da psicanálise. Na verdade, o que comanda a nossa vida é o inconsciente. O eu consciente pensa que comanda, mas o sujeito do inconsciente, né, é que está ali dirigindo toda a nossa vida e toda a nossa história. Então, essa é uma terceira diferença que nós encontramos do aparelho psíquico entre Freud e Jung. Para Freud, o centro do aparelho psíquico da personalidade é o ego, enquanto que para Jung, o centro da personalidade é o self. Mas há um eixo, né? O eixo ego-self está ali sempre no comando, o self comandando e o ego ali obedecendo a esses comandos. Então, o desafio sempre será um perscrutar, um desvendar o nosso inconsciente. Saber o que está lá, o que traumatiza, o que causa dor, né, para poder então estarmos aí tendo uma vida plena e melhor. Nós vamos achar aqui o nosso PowerPoint.
e saber aqui de vocês, né, se temos mais alguma palavra, alguma pergunta, alguma colaboração. Fique à vontade agora. Palavra franqueada para vocês. Quero ouvir vocês. Tá Pode falar, ótimo, Luiz. excelente, tá ótimo. Tem alguma contribuição aí, alguma coisa a mais para poder falar para a gente? Não, tá tranquilo. Uma coisa interessante que é bacana, muitas vezes, de trabalhar na clínica, dentre todas as estruturas que nós temos de Freud, né? Podemos usar muito a questão de Jung, na questão da nossa persona. Por exemplo, quando alguém ele é muito introvertido, você percebe alguém que chega na clínica e é alguém muito tímido, né? E essa pessoa, ela tem uma atitude introvertida. E muitas vezes essa atitude introvertida encobre o self dessa pessoa. E nós temos que desafiá-la a mostrar para ela que há uma persona, que ela pode usar essa persona em determinados lugares, mas ela precisa ser ela mesma em casa, né? Podemos falar, desafiá-la a perscrutar a sua sombra, né? Que é algo muito profundo do nosso inconsciente, que muitas vezes a pessoa tem medo. Descobrir por que ela se tornou uma pessoa com uma atitude introvertida, o que causou isso na vida dela. Então, a gente pode fazer uma combinação de teorias que são colaborativas, né, para chegar ao objetivo final, que é ver o nosso ali analisando bem, saindo melhor e se conhecendo mais. Eu acho uma coisa bacana isso, né? É, eu tive uma namorada uma vez que falava assim, cara, você é advogado 24 horas por dia, Aham. entendeu? Devia ser muito chato, né? Exatamente, né? Ou seja, as máscaras têm que ir mudando, né? Troca Para essa poder nos máscara, adequar pelo aos amor de ambientes, né? Deus. Agora, professor, uma pergunta aqui. Eu tenho para mim, né, que essa nomenclatura nossa de analista, ela não é muito precisa, porque na verdade o analista é o próprio paciente. Ele é que tem que se autoanalisar. Nós simplesmente somos facilitadores dessa análise, né? E a Essa é a gente proposta de Freud, isso. e nós, diferentemente dos psicólogos, nós investigamos o inconsciente. Então, nós não estamos muito interessados no comportamental ou no consciente do paciente. Nós estamos interessados naquilo que ele está tentando esconder, naquilo que ele não fala, naquilo que ele Isso, recalcou. E nisso está a sombra. Então, quer dizer, a sombra é um excelente território para a pesquisa do exato. facilitador da análise. Exatamente. Por exemplo, se pudesse dizer assim, escuta, qual que é a diferença entre a psicanálise e a psicologia? Né, eu achei interessante isso uma vez e eu acho que e é simples e eficaz. Psicanálise, tira. Psicologia, põe. Percebeu? Resgata, Você, né? você pega, por exemplo, um TCC, né? Que é o cognitivo comportamental. Qual que é a ideia? A ideia é de tentar mudar pensamentos disfuncionais, que geram emoções disfuncionais e atos disfuncionais. Então, o que ele vai Uhum. propor? Ele vai propor, o analisando, fazer algumas coisas. Então, o que ele está fazendo? Uhum. Ele está pondo, ele Tá está pondo. acrescentando. Enquanto É. que na psicanálise você tira, você vai desvendar para poder chegar ao patógeno, para poder trazer a ressignificação. Sem chegar ao patógeno, não há a catarse, que é o encontro com o trauma e a desassociação da emoção. Então, enquanto não Uhum. chegar lá, não adianta. Ou seja, não adianta falar para o depressivo assim: olha, pensa em viver, pensa em sorvete, em torresmo, você vai ficar feliz. Não adianta, isso não resolve. Não Não. resolve, né? Há fatores mais profundos ali que precisam ser analisados com mais profundidade. Então, a ideia de você dar comandos não é tão simples assim. Pode ajudar em muitos momentos, mas não traz a cura. A palavra cura, né? Que eu até gosto quando ela aparece aqui nesse livro aqui de Freud, ó. E Freud usa a palavra cura 3 vezes, a chegar à cura, né? Desse trauma da pessoa. Então, eu uso essa expressão. Psicanálise, tira da pessoa. Psicologia,
põe na pessoa. Então, nosso Põe. objetivo é desvendar a sombra, é chegar na ânima, né? É chegar no trauma para poder ajudar essa pessoa. É fazê-la perceber, como você bem falou, né? Fazê-la perceber. Isso é importante. Muito bem. Cristiane, quer falar alguma coisa? O Eli, que está conosco também, Eli Pereira, quer falar alguma coisa? Como é que estamos aí? Estou bem Pode, tranquila, professor. Pode tranquilo? mandar bala. Estou de boa. Então tá, Janão. Só Então nós vamos encerrar a nossa gravação, nosso conteúdo de hoje.